Quero também dar aqui um bem-vindo, né? Feliz Dia dos Pais, a qual também eu sou um deles. Amém, queridos? Ser pai é um privilégio. Eu tenho como privilégio, né? De contribuir com, né? A multiplicação, né? Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho a qual escreveu Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16. Tá bom? E lhe traziam meninos para que os tocasse. Mas seus discípulos reprovavam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixai vir os pequeninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Todos 16. Tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Irmãos, pode sentar. A pastora já orou, né? Glória a Deus. Domingo não estive aqui porque fui convidado para ir ali à igreja do amigo meu. Não gosto de sair, mas em respeito à sua chamada, eu fui lá atender. Mas confesso aos irmãos que a gente fica com saudade dos seus irmãos. Quando eu falo para o culto, eu fico com saudade da igreja, né? Porque vocês são a minha família, né? Glória a Deus. E nesta noite querida, em que nós já participemos aí de comemoração aos Dias dos Pais, né? Que bênçãos. Hoje, sendo o culto da família, deu bem certinho, né? E eu queria trazer aqui uma mensagem a respeito exatamente de Jesus e as crianças. A importância. E nós sabemos, de acordo com os costumes dos judeus daquela época, as mães traziam as crianças, ou seja, os seus filhos, né, para que os sacerdotes o abençoassem. E ali naquela ocasião trouxeram até, né, a Jesus, como hoje ainda ele tem esse costume maravilhoso. E diz a Bíblia que as crianças eram levadas até a Jesus, né? E aí nós entendemos o que, né? Era uma ação exemplar, levar os filhos até a Jesus, né? Ou seja, hoje nós entendemos, né, que deve ser nós como pai, né? Eu não tenho mais nenhuma criança, sou avô da Ábida, né? Já uma pré-adolescente, mas não deixa de ser criança também, certo? E nós entendemos nessa noite, preste atenção, né, a respeito da importância de a gente trazer as crianças à casa do Senhor. A importância de você ensinar esse menino nos passos da fé. E dizia um certo historiador cristão
que ele disse: olha, tu me dá aí os 6 primeiros anos da criança e o resto da sua vida é o resultado dos 6 anos. Entenderam aí? Me dê os primeiros 6 anos de uma criança e o resto da sua vida é o resultado destes 6 anos. Ou seja, o que é que nós entendemos com isso? Que a respeito da importância de nós criarmos nossos filhos na casa do Senhor. E eu chego aqui pela manhã, no domingo, na escola dominical, como também no culto, nos cultos à noite. E uma das coisas que eu me alegro, irmãos, é quando eu vejo a família entrar por essas portas aí para cultuar este Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo? Isso não tem dinheiro que pague, né? Quando você tem feito isso, né? Eu vejo o Tassiano aí como exemplo, né? Sempre quando vem os cultos, traz a sua filha. Ou seja, e eu tenho certeza que ela, quando está lá na sua casa, ela já pega na mão do Tassiano, da mão da irmã Emanuele, e convida para vir à igreja. Por quê? Porque já se criou um hábito. Amém? Sim, a diaconisa Anja com o Robson, né? E outros irmãos que têm criança aqui. A importância. E eu muito me alegro com isso, porque esses primeiros anos dos seus filhos, querido, vai contar com todos os anos restantes da sua vida. Quem está entendendo? A importância, né, de você criar a criança nos caminhos do Senhor. E eu estava lendo aqui duas passagens que vai concordar com o que eu estou falando agora. Mostrar que eu não estou falando, não estou colocando palavras ao vento, mas tudo isso tem um sentido. Eu estava lendo hoje em Provérbios 22:6. Veja o que diz aí, por favor. Olha só. Isso é para nós pais, para as mães, né? Instrui o menino. Em outras versões fala criança. Instrui o menino, ou seja, ensina, né? No caminho em que deve andar. Olha só, preste atenção. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Deixa aí, querido, para nós aqui fazer assim uma pequena reflexão a respeito desse versículo. Ele não está dizendo aí, né? Instrui o menino, né? Ir no caminho, né? Instrui o menino ir para o caminho. Ele diz: instrui o menino no caminho, ou seja, quem está instruindo também está no caminho. Está entendendo? Não é aquela história: menino, vai para a igreja, né? Menino, tu está atrasado. O ensinamento da palavra de Deus, ele é muito direto. E tudo que a gente faz direito tem um resultado positivo lá na frente. Você está entendendo isso? Quantas pessoas, irmão, deixa aí, perderam a oportunidade, mães e pais, de hoje os seus filhos adultos estarem na igreja. Por quê? Quando criança não tiveram, né, o mínimo de cuidado, segundo a palavra de Deus. Muitos, eu posso falar com propriedade, né, deixam um computador na mão do menino e vem para a igreja quando é criança. Eu vou deixar você aqui no quarto e eu vou para a igreja. E essa criança, ela não teve nem o incentivo e nem a vontade de conhecer o Senhor. Olha o que o historiador disse.
evangélico. Me dê os 6 primeiros anos de uma criança, que o restante da sua vida é o resultado, ou seja, é exatamente o saldo, o lucro dos 6 anos. 6 anos. E aí ele diz: até quando ele envelhecer, o que vai acontecer? Ele não se desviará do caminho. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ele não irá se desviar, ele irá continuar servo do Senhor. Mas isso tem que ser feito, como diz a Bíblia, quando ele criança é. E que muitos pais não fazem isso. Eu estava lendo também um texto, querido, olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, olha só o que diz aí. Trazendo a memória, ou seja, né, fazendo a revisão, né, trazendo a memória a fé, não fingida, que há em ti, que em ti há, a qual habitou, olha só, primeiro em quem? Em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A Bíblia não fala, aleluia, a respeito do pai de Timóteo, mas ela relata o próprio apóstolo Paulo falando sobre a avó de Timóteo e da sua mãe, que era Eunice. Essas duas mulheres muito contribuíram para o crescimento de Timóteo na fé. Timóteo se tornou um evangelista, se tornou um grande homem de Deus, mas por quê? Porque quando criança, a sua avó, a sua mãe, né, ensinaram da mesma fé que elas tinham. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você está entendendo? Ou seja, quando criança, Timóteo, a sua avó e a sua mãe se preocuparam em ensinar, em colocar, né, em evidência a fé que elas tinham no coração daquela criança, Timóteo. Quando ela cresce, olha o que acontece. Paulo é pai na fé de Timóteo, mas só que Timóteo já tinha, aleluia, Timóteo já tinha uma noção de quem era Jesus. Quem era Jesus? Ou seja, não espere isso, irmãos, de nenhum da igreja, nem o próprio pastor. Quem tem que ensinar os primeiros passos na fé é você ao seu filho. A igreja muito contribui, mas para aquilo que já está sendo feito. Você está entendendo? Importância. Você quer ver, você que hoje, né, aqui no caso aqui do Tiago, no caso aqui da diaconisa Ângela, né, Tassiana e outros. Vocês querem ver lá na frente, quando seus filhos adultos chegarem na fé, é implantar sobre eles a mesma fé que vocês têm. É colocar, é impregnar, né? É inculcar na sua mente os mesmos princípios que você acredita, que você vive. Amém? É muito bem comum. Está aí a palavra do Senhor. Muitos, não digo só aqui, muitos cristãos tiveram a oportunidade de fazer isso e não fizeram.
hoje estão pagando mais caro. É verdade ou não? Hoje querem trazer os filhos à força e a força não dá. Querem trazer de qualquer jeito, por quê? Porque quando criança não se preocuparam e hoje estão lá. Sujeito, mais ainda, a não ter a salvação, a não participar da igreja de Jesus lá na glória. É verdade isso. Então, olha o que diz. E aqui nós entendemos aqui uma coisa muito maravilhosa, irmãos. Uma ação exemplar, né? Levar os filhos a Jesus, ou seja, levar filhos à igreja. À igreja. Né? Eu sempre digo, feliz é o homem, né? Está lá no capítulo, aliás, no capítulo, está no Salmo 128, não é isso? Salmo 128, né? Coloque aí o Salmo 128, vê se é. Olha só, meu irmão, bem-aventurado é a família da Shalom aqui sede, né? Que deixou a sua casa fechada, que nem a minha, e trazer todos os seus filhos aqui para a igreja, a família. Meu irmão, isso é uma bem-aventurança. Ele diz, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Manda para frente. O 2. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Diga, irá bem. A tua mulher, eita Deus, será como a videira frutífera. Olha só, a sua mulher é aquela mulher que dá fruta, amém? Ao lado da tua casa. E os teus filhos o quê? Como planta de oliveira, irmãos, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás, olha só, olha a promessa aí, o bem de Jerusalém, e todos os dias da tua vida. Ou seja, e verá, eita Deus, essa promessa é forte, irmão. E verá os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Ou seja, tu verás os teus netos também servindo ao Senhor. Pronto. Esta é a família aonde o homem, o responsável pelo lar, ele é um bem-aventurado ou muito feliz. Glória a Deus. Mas pastor, eu ainda não consegui isto. Mas ainda há tempo. Amém? Ainda há tempo de você consertar o que falta ser consertado. Ainda há tempo. Deus nessa noite está falando conosco. Aquilo que é impossível para o homem será possível para Deus. É tremendo, irmãos. Esse culto aqui, ele não é só um culto de você trazer, você também vai levar. Amém? Você também vai levar, né? Você vai levar para a sua casa, né? A palavra, e essa palavra ela vai ser colocada em prática, né? Hoje estamos vivendo, né, em que, na verdade, muitos pais estão sofrendo. Muitos. Porque os seus filhos não estão seguindo a mesma fé.
Tudo isso é princípio. Aquilo que começa errado, termina errado. Aquilo que começa certo, só tem a terminar de uma forma correta. É isso. Não adianta. É só clamar o sangue de Jesus. E aqui nós podemos ver, amado, olha só. As mulheres levavam as crianças para Jesus, né? Abençoar, né? Jesus, abraçar, ou seja, aonde é que nós encontramos a palavra? Quando a gente vem à casa do Senhor, é o lugar certo, é o momento certo, é na casa do Senhor. E aí nós podemos ver aqui, olha só, primeiro, uma ação exemplar leva os seus filhos, né? É levar os seus filhos a Jesus. Porque as mães trouxeram crianças a Jesus. Por que elas levavam? Primeiro, porque as mães, olha só, porque criam nele e conheciam Jesus como o Messias. Aquelas mães, elas não levavam as crianças simplesmente por levar. Primeiro, elas levavam porque sabiam que ali, quando Jesus estava com aquelas crianças, elas sabiam que ali se tratava do Messias, se tratava do Salvador do mundo. Amém? Ela tinha essa convicção, elas criam. Ninguém vai levar ninguém a Jesus se não crer, meu irmão. Ninguém leva alguém ao Senhor se essa pessoa não crer. Jamais. 2, porque criam nele e conheciam como Messias, porque sabiam que em Jesus seus filhos estariam seguros. Você entende isso? Nas mãos do Senhor, os seus filhos estão seguros. Você crê nisso? Nas mãos de Jesus, o seu filho, os nossos filhos estão seguros. Amém, irmão Raimundo? Nas mãos do Senhor, os nossos filhos estão seguros. Às vezes você está lá na sua casa, mas está tendo um evento aqui de jovem, de criança, né? Você está tranquilo, né? Por quê? Porque os teus filhos estão na casa do Senhor. Quantas pessoas, quantas mães, quantos pais estão neste momento chorando? O seu filho saiu na sexta-feira e até hoje não regressou para casa. Que preocupação os seus pais estão tendo. Mas é diferente daquele pai, daquela mãe que cuida direitinho de seus filhos, né? Uma certa vez, o pastor Josué Gonçalves disse uma coisa, que eu estava lá em São Paulo e ele ministrando para a pastora disse: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eram 800 pastores lá dentro, lá do complexo, no hotel. Ele disse: eu não quero ser sepultado por filho desviado. Eu não quero ser sepultado, ou seja, quando ele morresse, por filhos desviados. Mas eu quero, na beira do caixão, todos ali, entendendo que eu fiz o certo e que ali eles também irão continuar fazendo o que é certo. Quem pode dar glória a Deus por isto? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, levava Jesus por quê? Porque Jesus significa, porque Jesus
se indigna com os discípulos que queriam impedi-los. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O que era que estava acontecendo? As mães traziam os filhos, né? E os discípulos não queriam deixar. Não leva não para o mestre está ocupado. Vai importunar. Jesus vendo isso, me ficou com raiva. Por quê? Porque Jesus gosta das crianças. Criança, irmão. A criança, ela só está quieta quando ela está doente, mas toda criança, ela gosta de andar, gosta de se movimentar. Tá aí o texto está com a criança dele aí, olha só. Está lá, pegando, né? Criança, ela tem que ser compreendida pelos adultos. Amém, irmãos? Criança é criança. As obreiras, os obreiros, os irmãos, né? Nós temos que ser, uma das coisas que nós temos que ser tolerante é criança. Claro, nós não iremos deixar as crianças passar do limite, claro. Mas a criança, ela tem liberdade, porque ela é criança. Lá estavam os discípulos, não chegue não. Não fique perto do Senhor. Mas o Senhor disse, olha, deixa elas vir a mim. Deixa elas vir a mim, amém, queridos? Deixa ela vir a mim, criança. Nunca rejeite um abraço de uma criança, mesmo sendo da sua família. Mesmo não sendo da sua família, receba o abraço, porque é o abraço, irmãos, mais sincero. É um abraço de uma criança. Você está entendendo isso? Criança, né? Quando ela abraça, porque ela está ali sendo sincera, sendo honesta, né? E lá estava os discípulos, né? Querendo impedir a aproximação das crianças. Mas Jesus disse, não, ei, pode deixar vir. Não impeçai. Pode deixar vir as crianças. Todas. Pode deixar vir todas as crianças, né? Ou seja, há um grande contraste. Os discípulos impediam, Jesus abençoava. Está nisto. Há um grande contraste. Enquanto os discípulos queriam impedir, Jesus o que fazia? Abençoava aquela criança. Ou aquelas crianças que diz que era bastante criança que as mães levavam para Jesus. Diz que ele abraçava todas, colocava todas no colo, né? E ali, né, as crianças se sentiam seguras. Você está entendendo isso, irmã, irmão? A importância de a gente, né, estar sempre ao lado de crianças. Outra coisa importante que veja bem, Jesus, ele tomou as crianças, né, em seus braços. Veja aí Marcos 9:36, por favor. Olha aí, como Jesus gostava de criança, irmãos. E lançando mão,
de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, colocou nos braços, e disse-lhes: qualquer que receber, olha só, irmãos, uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Mas qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Ou seja, ele diz: não é só do meu agrado, mas o próprio meu Pai, o próprio Deus poderoso também se agrada quando na verdade a gente valoriza uma criança. A gente às vezes vê coisas absurdas no mundo de hoje, né? Crianças sendo abandonadas, né? Tem países aí que há um limite, né, de criança numa família, e quando aquele limite passa, ela tem que, na verdade, colocar uma na rua, abandonar na rua. Porque o governo lá não admite aquele número ser ultrapassado. E aí você encontra aquela criança no meio da rua, né? Sem pai, sem mãe. Se tiver lá alguém que gosta de criança, leva para casa. Isso se não já tiver passado também o número, senão ela fica lá. Isso é muito comum na Índia. O abandono, você encontrar criança no meio da rua sendo abandonada, não tem os seus pais, né? Como também na guerra, quando morre o pai e a mãe, aquela criança, ela fica sem família. E se tiver algum misericordioso, se tiver alguém, na verdade, com um coração bom, né, vai acolher. Mas se não tiver aquela criança, irá, na verdade, passar por grandes dificuldades, né? Mas aí a gente pode ver que Jesus Cristo, ele diz, né, olha só, quando alguém recebe, quando você ampara uma criança, você está o quê? Amparando o próprio Jesus, amém, irmãos? E isso também sendo do agrado do próprio Deus, aleluia, glória a Deus. Veja o que diz aí, Provérbio 10, 22. Provérbios, mas não era isso aí não. Mas o que diz aí, né? Não era isso bem que eu queria. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Não era isso aí bem que eu queria, mas vamos lá. É o que diz aqui também, olha só, irmãos, a respeito ainda, Jesus, né? Um grande contraste entre os discípulos. Enquanto os discípulos despediam, não queriam impedir que as crianças chegassem a Jesus, Jesus o abençoava todos eles. Ele abraçou, né, as crianças de uma forma maravilhosa. Veja o que diz aí, Marcos 10, 16. Foi o versículo que nós lemos, mas vamos ler de novo. E tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, ali o abençoou, ou seja, ele estava sempre pronto para abençoar as crianças. 3, as crianças são exemplos para nós, amém? Nós temos aprendido com criança, hein, amados? Você tem aprendido alguma coisa com criança? As crianças sempre é um exemplo, mas exemplo positivo para nós. Nós quem? Nós adultos. Louvado seja Deus. E aí a gente pode ver, veio o que diz Mateus 18, do 3 ao 5. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, olha só, hein?
e não fizerdes como o quê? Como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. 4. Portanto, aquele que se tornar o quê, irmãos? Humilde, como o quê? Como essa criança. Esse é o maior no reino dos céus. 5. E qualquer que receber a mim, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. O que é que nós aprendemos com criança? A humildade. A gente vê que a criança, às vezes o pai corrige aquela criança, às vezes até com açoite. Com meia hora aquela criança está o quê? Abraçando o pai. É ou não é? Com meia hora, aquela criança, ela não está mais, ela não se lembra do que aconteceu há instante atrás. E aí nós aprendemos como a criança exatamente ser humilde. A humildade, coloca o 4, volta para o 4 aí para ver de novo. Olha só. Aprendendo com quem? Com as crianças a respeito do quê? Da humildade. Humildade. E diz a Bíblia, e quem aprender a humildade com a criança, este será maior no reino dos céus. Amém, queridos? Diz a Bíblia que o Senhor estava a caminho, do seu, fazendo a obra, e no meio do caminho estava uma grande confusão, uma grande disputa entre os seus discípulos. E que disputa era essa, pastor? Eles iam falando, sabe o que, queridos? A respeito de quem será de nós o maior quando a gente chegar lá em cima. Com certeza, um dizia, deve ser eu. O outro, não, deve ser eu. E ali está, mas quem será o maior lá em cima? E Jesus para lá na frente e diz, ei, o que era que vocês iam falando mesmo no meio do caminho? E eles não responderam nada. O que foi que qual era aquela confusão de vocês lá? Mas eles não disseram nada. Aí Jesus, sabendo disso, olha, o maior lá em cima, ele tem que ser o menor aqui embaixo. Quem quer ser o maior lá em cima, aqui, ele será o menor. Está falando de quê? Da humildade. De você ceder até mesmo o seu direito para outro. E às vezes nós não entendemos quem é que faz isso, irmãos? Uma criança. A criança, ela tem, na verdade, por natureza, a humildade. A humildade. Você está entendendo nessa noite? Nós aprendemos com nossos filhos isso? Vocês têm aprendido com seus filhos a humildade? É importante ver isso no nome do Senhor Jesus. A humildade. Quem quiser ser salvo, precisa ser o quê? Humilde. Jesus disse uma certa vez, aprendei de mim, que sou manso e humilde, de quê? De coração. Não é aquela humildade, não, eu sou tão humilde. Não é isso, não é essa humildade. A humildade que o Senhor está falando aqui, irmãos, é na prática.
É você, no teu comportamento, no meu comportamento, é que eu irei demonstrar isso. Isso nós aprendemos com quem? Com o pastor da igreja? Não. Aprendemos com alguém da igreja? Não. Nós aprendemos com quem? Com o próprio Jesus. Mas também nós aprendemos com as crianças. Com as crianças. Aleluia. E para concluir, olha só. Nós devemos nos tornar como criança. Difícil é. Difícil é. Mas o comportamento do cristão, o comportamento da mulher de casa, o comportamento do homem de casa, o comportamento nosso, irmãos, tem que ser um comportamento como a criança. Viu? Como criança. Muita gente está enganada, querido. Mas diz a Bíblia que, cuidado, para você não enganar a você mesmo. O cristão, ele demonstra a sua humildade na prática, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir. Certa vez eu estava conversando com um jovem há muito tempo atrás. Pai, você faltou o culto ontem, rapaz. E esse jovem ele tinha um grupo aí, gospel, que só se vestiu de preto, era tudo preto. Nos anos 90 aí. Era um grupo aí que desapareceu. E eles compraram as camisas deles lá e foram para esse evento. Eu disse, rapaz, vocês perderam a Santa Ceia, rapaz. Eu fui porque eu quis. Falou para mim, o pastor da igreja. Eu fui porque eu quis. Fazer o quê? Me pergunte, pastor, esse camarada é crente hoje? Pergunte. Virou incrédulo. E o pior que eu não queria, mas anda de moleta por aí. Arrogância, pastor, me perdoe, Eu fui envolvido com outro jovem, mas não quero mais fazer isso, Deixa eu orar aqui na tua cabeça, meu irmão, Mas esse, eu fui porque eu quis, e daí? E daí que vem a conta. E veio. Não permanece. Pessoas que aceitam Jesus e é orgulhoso, ignorante. Essas pessoas, elas não permanecem e também não têm uma família abençoada. O que ele é, o seu comportamento, às vezes na igreja e lá fora, é o mesmo comportamento lá dentro da casa dele. É ou não é? É assim. Não adianta. Mas nós devemos ter comportamento de homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? E a nossa família, ela está sempre debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Pedindo sempre a sua misericórdia, E aprendendo a criar os nossos filhos no temor do Senhor. Porque Jesus está voltando para buscar a sua amada e santa igreja. Que Deus abençoe.